Paz do Senhor, igreja. Amém. Fiquem de pé no seu lugar. Para iniciar a abertura do culto, eu vou iniciar com uma pergunta. Será que realmente entendemos o ver e o agir de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16. Aleluia. Todos acharam? Amém. Amém. Finalmente o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Samuel, porém, perguntou: Como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve o novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre quais dos seus filhos você deverá derramar o azeite. Quando Samuel fez conforme o Senhor havia dito, Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu: Está tudo bem. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tratem de purificar-se e venha comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliel e pensou: Certamente esse é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou pela sua altura, pois não é esse o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O Senhor vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do seu coração. Então Jessé disse a seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse: Também não é esse o homem. A seguir, Jessé chamou Samá. Porém o Senhor disse: Não é esse o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados e Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Samuel perguntou a Jessé: São esses todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há um mais moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: É esse o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Bom, aqui, Samuel, ele era um homem usado por Deus. Ele tinha todo o conhecimento, ele tinha toda a sabedoria, porque Deus deu a sabedoria a ele. Porém, ele não via como o Senhor viu. Ele não via os planos que o Senhor tinha, como o Senhor via através de Davi. Davi, ele era um menino pequeno, ele era um menino de baixa estatura, ele era um dos mais novos dos seus irmãos. E Samuel não viu aquilo que Deus viu em Davi. Não viu aquilo que Deus tinha para a vida de Davi. E Davi, ele foi um dos maiores reis de Israel. Porém, Samuel, ele não teve a visão como Deus via o futuro de Davi. E a mesma coisa acontece com a gente. A gente tem esse problema de não ver como a gente pode se ver pequeno, no caso. A gente pensa que a gente não é capaz de fazer as coisas para Deus. Pensa que a gente não é capaz de fazer uma oração para uma pessoa. Pensa que a gente não é capaz de estar aqui no meu lugar onde eu estou. Aleluia! O Senhor fala que a gente tem que aceitar as oportunidades que Deus dá na nossa vida. Verdade. Porque, igual nesse momento, eu sou pequena, sou jovem, e muitas vezes a gente pode pensar: nossa, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muito saber de Deus, por que eu vou falar a palavra de alguém? Mas Davi, ele era um dos mais novos, ele tinha entre 14 e 15 anos, e Deus o capacitou, o deu conhecimento, Deus deu a sabedoria toda para ele, para que ele fosse um dos reis mais conhecidos e um dos reis mais importantes que Israel já teve. Aleluia! E Deus fala para nós que Davi, ele passou por muitas dificuldades, muitas coisas
passaram na vida dele perseguição, muitos processos que ele poderia sim ter desistido. Mas quando Davi ele foi escolhido para ser rei, ele não foi imediatamente se tornar rei. Deus o preparou por muitos anos. E muitos anos é realmente muitos anos. Quando Deus permitiu que Samuel o ungisse com azeite, ele não foi no outro dia se tornou rei e se tornou o grande rei de Israel. Não, Deus o preparou por mais de 10 anos. Mais de 10 anos Deus o preparou, capacitou, ele virou o que ele é hoje, um dos reis mais conhecidos, um dos reis mais sábios que a gente vê na Bíblia. E isso acontece com a gente também. Se Davi ele tivesse o pensamento de, nossa Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão menor comparado aos meus irmãos, será que mesmo eu vou conseguir realizar isso que o Senhor tem para mim? Será que eu vou conseguir fazer isso que o Senhor tem preparado para a minha vida? O meu propósito, aquilo que o Senhor está escrevendo na minha história, será que eu sou capaz? Eu só tenho 15 anos, eu não tenho conhecimento, eu sou um pastor de ovelhas, eu não tenho nada a oferecer para o Senhor, será que eu consigo? Mas o Senhor fala para a gente todos os dias que a gente é capaz, que mesmo que demore, mesmo que o processo seja dificultoso, seja cheio de dificuldades no caminho, o Senhor vai nos preparar, porque o Senhor, mesmo que Ele tenha... Se o Senhor ele nos deu alguma coisa, é porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Se Ele começou com um projeto, é porque Ele tem um final, e um final bom para isso. Aleluia! As coisas que Deus faz permanecem para sempre, mas o Senhor prepara tudo para que mais pessoas conheçam da Tua palavra. E o processo de Davi acontece muitas vezes com a gente. A gente pensa que a gente é pequeno, mas Davi ele só conseguiu ser o rei mais importante, assim, porque ele confiou em Deus. Se a gente não tem confiança no Deus que a gente serve, no Deus que nos acompanha todos os dias, a gente não vai conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. Do que vai adiantar Deus falar pra gente, ó filho, eu tenho um reino para te dar, eu tenho uma coroa para te dar, eu tenho muitas pessoas para você salvar através de mim. Se a gente não tem a iniciativa de pegar isso que Deus deu pra gente e fazer, e ministrar, e fazer aquilo que Deus pediu pra gente fazer. Nós, como servos de Deus, a gente tem que fazer como Davi. Sim, Davi, ele teve muitos erros, ele teve muitos pecados, porém, ele teve muitas bênçãos que ele fez na vida, através de Deus. E a gente tem que ser como Davi. Ele era pequeno, mas ele batalhou contra um gigante, ele venceu um gigante, porque ele confiava em Deus. Não foi porque a pedra era uma pedra poderosa, não foi porque a pedra tinha algum poder, não, mas é que ele tinha fé que ele ia vencer o gigante. Ele tinha fé que a dificuldade que ele estava passando ia ser vencida, porque ele tinha confiança no Deus que ele acredita, no Deus em quem ele tem fé. E assim é com a gente também. Em meio aos gigantes da nossa vida, em meio às dificuldades, em meio aos difíceis processos, a gente não tem que esmorecer, porque Deus é conosco. Deus é quem nos salva, Deus é quem rege a nossa vida, Deus é aquele que nos dá a vida. Então a gente tem que confiar em Deus. Deus, Ele tem algo preparado para mim e para você, assim como Ele tinha algo preparado para Davi. Davi, ele com certeza, ele não imaginava que com 15 anos de idade, Deus ia falar com um homem que ele ia ser rei. E é a mesma coisa com a gente. Deus tem uma coisa preparada para cada um que a gente nem pode imaginar. Mas se a gente ter fé, se a gente confiar em Deus, a gente vai chegar nesse processo que Deus tem para a gente. Por mais que sejam difíceis, por mais que a gente precisa pedir para Deus que nos dê capacidade, sabedoria, conhecimento para passar por isso, a gente vai conseguir, porque a gente tem que ter fé em Deus. Por isso que Deus fala nessa noite que a gente não pode esmorecer, independente da situação. Por mais que esteja difícil, Davi, ele foi perseguido, ele quase foi morto, mas ele se tornou um rei que fez a diferença. E a gente também tem que fazer a diferença nessa terra. Por mais que eu seja jovem, não interessa se eu sou jovem, se você é um idoso, se você é baixo, se você é alto. Deus não olha a sua aparência, Deus olha o que tem no seu coração, o que você tem para dar para Ele, o que você tem para fazer por Ele, pelo caminho que Deus está preparando para você. Porque mais pessoas precisam ouvir da palavra de Deus
E a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus só porque a gente acha que a gente é pequeno, só porque a gente acha que a gente não é capaz de fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Independente da idade, independente do tamanho que você tem, da altura do seu cabelo, entendeu? É assim. Deus nos capacita independente da situação. E por mais que seja difícil, a gente tem que depositar as nossas confianças em Deus, porque é só dele que vai prover a bênção depois. Fiquem de pé, por favor. Vamos orar. Que riqueza, Jesus! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar falando da Tua palavra para os Teus filhos, Senhor, que eles possam vir com atenção, Senhor, não só hoje, Senhor, mas todos os dias, Pai. Senhor, os abençoe, os capacite, lhes dê conhecimento, Senhor, assim como foi dito aqui na palavra, Senhor, que eles não liguem para o seu tamanho, Senhor, que as aflições, Senhor, vão vir, Pai, mas eu creio que o Senhor é capaz, Senhor, de nos fortalecer, de nos fortificar, de nos dar conhecimento, sabedoria, tudo para que a gente possa passar pelo processo, Senhor. Pai, desde já eu peço, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor já estava aqui antes mesmo da gente chegar, Senhor. Pai, eu peço que esteja conosco, Senhor, nos louvores, Senhor, na palavra que será ministrada, Senhor, nas orações, Senhor. Que o Senhor use e capacite de cada um, Senhor, que cada um aqui possa se permitir ser usado por Ti, Senhor. Aleluia! Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que cada um aqui, Senhor, tem um propósito, tem um servir aqui nessa terra, Senhor. Que nós possamos fazer a diferença, Pai, que nós possamos salvar vidas, salvar almas, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está voltando, Senhor, enquanto há tempo, Pai. Que nós possamos tirar toda a vergonha, tirar todo o medo, que nós possamos ministrar a Tua palavra, Senhor. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não tenha ainda muito conhecimento, Pai, mas que o Senhor possa nos dar tudo aquilo que a gente precisa para ministrar a Tua palavra, Senhor. Pai, desde já eu te agradeço, Pai, por nos prover esse dia, Senhor, por nos prover esse dia abençoado, Senhor. Pai, eu sei que muitas pessoas não têm a oportunidade de estar aqui presente na igreja igual a gente tem, Senhor. Por isso eu sou grata, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem de louvarmos livremente, Senhor, falarmos da Tua palavra livremente, Senhor. Estarmos adorando o Senhor livremente, Senhor. Pai, eu peço que nos dê conhecimento, Pai, nos fortifica, Senhor, independente da situação, que a gente possa passar pelo processo, que o Senhor ainda continue estando conosco, Pai, e que a gente nunca desista, Pai, dos Teus caminhos. Os Teus caminhos, por mais que possam ser difíceis, Senhor, é o melhor que a gente possa passar, é a melhor coisa que a gente possa fazer é estar contigo, Senhor. Pai, desde já eu te agradeço. Amém. Existem coisas que enchem o coração da gente, não é não? Jesus é maravilhoso. O Senhor, como a Laira disse, não olha a aparência. Ele olha o que está no nosso interior. E Ele conhece a mim e a você como ninguém. A palavra do Senhor diz que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Que uma folha não cai da árvore se não for da vontade do Senhor. Então Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe como é o nosso coração, se é um coração verdadeiro, se é realmente um coração adorador, o Senhor sabe. E Ele é um Deus provedor. Ele provê todas as coisas na nossa vida. Então eu digo para você, não se preocupe. Não se preocupe, como a Laira disse, com o processo. Porque no meio do processo o Senhor está de mãos dadas comigo, Ele está de mãos dadas com você, para nos levar a alcançar a vitória, a alcançar aquilo que Ele tem planejado, determinado para as nossas vidas. Eu e você, o que nós precisamos é em todo tempo, em todo momento, louvar ao Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos fez. E a palavra do Senhor nos diz que os anjos, eles adoram ao Senhor 24 horas por dia.
Você já parou para pensar o que é que eles estão vendo para desejar adorar ao Senhor 24 horas por dia? Como é essa majestade? Como é essa glória? Como a presença do Senhor os atrai? Assim tem que ser para nós também. Nós precisamos desejar estar na presença do Senhor em todo tempo, em todo momento. Ter a nossa mente alinhada ao trono, a nossa mente conectada ao Senhor. Em todo tempo, em todo momento. Atraído a Ele, desejando estar na presença dEle. Desejando estar face a face com Ele. Não apenas, amados, pelo que Ele tem a nos oferecer, por aquilo que nós precisamos, não. Mas principalmente por quem Ele é, porque Ele é Deus. Jesus é o Messias e o Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos leva à vitória. Então eu quero dizer para você nessa noite, vamos adorar ao nosso Deus como Ele merece. E vamos dizer para Ele o que nós viemos fazer aqui. Que nós viemos adorar. E que nós entendemos que Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da coroa, do trono, da glória, da majestade e veio a esse mundo. Por amor a mim e por amor a você. E quando Ele cumpriu o propósito e subiu aos céus, ressuscitou e subiu aos céus, Ele recebeu de volta a coroa, a majestade e a glória dele. Então vamos adorar, porque Ele é santo.
e de todo louvor. Amados, é irresistível quando nós ouvimos a voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor? É irresistível, não é? O Senhor... Eu lembro sempre quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do Senhor Jesus, das suas vestes ali, do seu talite. E no meio de uma multidão que apertava Jesus, porque onde Jesus ia tinha uma multidão ao redor dele. Além dos discípulos, tinha uma multidão. No meio dessa multidão, ele parou. Ele parou e se virou e perguntou: quem é que me tocou? Eu quero que você entenda nessa noite, existe uma multidão de pessoas hoje clamando Jesus, chamando por Ele, orando, buscando sua face. O que faz ele virar e olhar e dizer: quem é que me chamou? Quem é que me tocou? O que é que faz? Que tipo de toque é necessário para a gente tirar a virtude do Senhor? Que tipo de toque nós precisamos tocar em Jesus, para que Ele possa liberar para mim e para você a cura, o milagre, a resposta, a mudança, a transformação, aquilo que eu e você precisamos. Como é que se chama a atenção de Jesus? Ele conhece o coração. E o que move o Senhor Jesus é a fé. Aqueles que creem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Messias, esses sim conseguem tocar em Jesus e chamar a sua atenção. E então, Senhor, liberar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então, nessa noite eu quero que você toque Jesus com o teu louvor. Toque o Senhor Jesus com a sua adoração, com o seu coração sincero. Se derrame diante dEle. Se derrame na presença dEle. Porque eu quero dizer para você, eu quero, aliás, confirmar o que a Laira orou, dizendo que ela já sabia que o Senhor já estava aqui. Realmente Ele está aqui. Eu creio. Aleluia. Eu não tenho para onde ir, meu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Tu és o único, incomparável, és a minha vida.
meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Tudo que você tem é dele. Tudo que você possui é dele. Quero te dizer mais. Você é dele. É mesmo? Ele é maravilhoso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus A Ele toda honra, toda glória, toda adoração. Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Fecha teus olhos, entra na presença do Senhor, continue na presença dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti.
Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que nós precisamos de Ti, que nós dependemos de Ti, que o Senhor é a única razão da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo continue neste lugar, Senhor. Que a Tua presença seja palpável no nosso meio. Senhor, que o Senhor possa encher cada palmo dessa casa, Senhor, com a Tua glória nessa hora. Os Teus anjos já estejam aqui acampados, Senhor, prontos para ministrar aquilo que o Senhor tem para liberar hoje. Aquele que precisa ouvir, Senhor, que ouça a Tua voz nessa noite. Aquele que precisa entender, Senhor, que o Senhor abra o coração e a mente para entender. Aquele que precisa de cura, aquele que precisa de libertação, Senhor, o Senhor sabe o coração, a necessidade de cada um. Então fala com os Teus filhos nessa noite. Fala através de nós. Fala apesar de nós. Fala no meio das nossas fraquezas, no meio das nossas dificuldades. Mas nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia. Que nessa noite o Senhor fale com os Teus filhos. Que o Senhor continue falando com os Teus filhos. É pelo Senhor que nós estamos aqui, Pai. Nós viemos aqui para Te adorar. É para isso que nós estamos aqui, se não para outra coisa. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido nessa noite. Fala conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor. E que tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Essa noite o Senhor continue falando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O mais importante é que a gente aprenda a ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Hebreus, no versículo 11, no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Amém. Pode se assentar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa abertura de hoje me quebrou no meio. Glória a Deus, porque é o Senhor quem fala, né? Amém. Graças a Deus. O que Davi tinha, mano? Ele não tinha força em si mesmo. Ele não tinha estatura. Ele não tinha porte. Ele não tinha idade. Mas ele tinha a presença do Senhor na vida dele. E é só isso que nós precisamos. Porque todo o resto não é a gente que faz. Todo o resto é o Senhor quem faz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre fé. O que é essa fé no Senhor? Ora, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra vai continuar dizendo que pela fé tudo que foi feito também se fez. O Senhor trouxe pela palavra e pela fé todas as coisas que existem como se já existissem. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que chama a existência o que não há como se já sempre existisse. É os nossos olhos que não veem. É a gente que não entende. Mas a gente quer entender antes de acontecer. A gente quer entender e saber o que vai acontecer.
A verdade é que muitas vezes a gente não confia no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que pela graça nós somos salvos, lá em Efésios, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é essa fé então, se é um dom de Deus e se ela não vem de nós? É simplesmente dizer que eu acredito no Senhor? É simplesmente dizer que eu acredito no que está escrito? A gente já viu aqui várias vezes que ser crente, ou acreditar, até o diabo é. Ele também acredita em tudo que está escrito aqui. Provavelmente ele saiba muito melhor do que nós, inclusive. Mas será que acreditar é o suficiente? Será que acreditar é ter fé? Sobre isso que eu queria falar hoje. Existe uma outra tradução desse mesmo versículo que a gente leu, que vai falar o que já foi dito desde a abertura, desde os louvores. É do mesmo versículo. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Você não precisa ver. Quando a gente entender que a gente não precisa tocar, que a gente não precisa ver, que a gente não precisa entender o plano, nós conseguimos confiar no Senhor. Aleluia. E nós não precisamos saber o final das coisas, mas nós sabemos que aquele que é dono de todas as coisas, Ele está conosco. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, e a gente vai falar sobre o que é conhecido como o pai da fé. Talvez as palavras estejam sendo simples hoje, mas que você possa entender a profundidade do que o Senhor tem para dizer para mim e para você. Amém. Gênesis no capítulo 15, no versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é um Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E o levou para fora e disse: Olha agora para as estrelas dos céus e contas, se puderes contar. E disse assim: assim será a tua semente. Talvez o versículo mais importante agora. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra que herdares. De novo o versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Amém? O Senhor, Ele fala conosco o tempo todo. O Senhor, Ele pode falar conosco o tempo todo. Acho que o mais duro é quando o Senhor, Ele se cala, não é? Quando a gente passa aquele momento que a gente acha que o Senhor, Ele não responde a nossa oração, que Ele não está ouvindo nosso clamor, nossa angústia. Mas aqui a gente está vendo o Senhor falando abertamente com Abraão. Vai lá para fora e olha as estrelas do céu e tenta contar, se você puder. Abraão estava pedindo um filho ao Senhor. E o Senhor estava dando para ele nações, países, povos, muito mais do que ele poderia sequer imaginar. O que o Senhor tem para mim e para você
é infinitamente maior do que a gente sequer consegue pedir. Nós temos que ter cuidado até como entrar na presença do Senhor e pedir alguma coisa. Porque o Senhor, Ele sabe o que é bom para nós. A gente não sabe. O Senhor sabe qual é a vontade dEle, qual é o caminho que nós temos que trilhar, qual é o caminho que nós não temos que trilhar. E em todas as coisas o Senhor, Ele nos direciona, Ele nos aponta o caminho. Mas será que nós estamos fazendo como foi falado aqui no versículo 6? E creu ele no Senhor, e foi imputado por justiça. A parte dele podia ter um ponto final ali, né? E creu ele no Senhor, ponto. A palavra não diz, não mostra ele continuando a murmurar com o Senhor, não mostra ele continuando a questionar. Mas a palavra nos garante que depois disso tudo, ele foi conhecido como Pai de multidões. O que o Senhor tem para você, você não pode contar. Você não consegue olhar agora com seus olhos. É como a Laila já disse desde o início da abertura. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. Mas o Senhor, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Ele sabe o que Ele tem para colocar nas nossas mãos. Mas será que nós estamos dando ouvido a essa voz do Senhor que fala conosco? Essa expressão, ele creu no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Esse imputado por justiça significa algo como colocado um crédito. Pensa num cartão de crédito ali que você, ou numa conta corrente, né? Você coloca ali um crédito, um pré-pago. Abraão alcançou graça, alcançou mérito na presença do Senhor. Esse imputado por justiça também se refere ao Senhor esquecer dos pecados. O Senhor é aquele que nos justifica. Nós somos justificados pela morte do Senhor Jesus lá na cruz. Isso quer dizer que o Senhor olhou para Abraão com graça pela aquela atitude de ter crido na palavra dele. E isso nós somos abençoados, eu e você, em todas as famílias da terra, até hoje. E seremos abençoados para sempre pela aliança que o Senhor fez com Abraão. A justiça de Deus na Bíblia está relacionada com o cumprimento de suas promessas, com a sua fidelidade e com a sua misericórdia. Aquele que ouve a palavra do Senhor, ele tem parte nas promessas que o Senhor tem para nós. Abra aí em Romanos 4, para a gente falar ainda sobre Abraão. Romanos 4, no ano 18. Pode ser no 17. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17 fala assim: como está escrito, por Pai de multidões te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de multidões, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. Aleluia. Pelo que isso também foi imputado como justiça. Amém? Amém? Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, na passagem que a gente começou lendo, onde teve a conversa entre o Senhor e Abraão, ele tinha 75 anos. Ele já tinha uma idade avançada ali. Mas a gente está falando de processos, a gente está falando de tempo, a gente está falando de perseverar na presença do Senhor.
A promessa do Senhor foi se cumprir na vida de Abraão com 100 anos. Lá se vão 25 anos entre uma palavra e começar a viver a promessa. O que a gente faz nesse meio tempo? Em que o Senhor já falou há 5 anos e não aconteceu. Em que o Senhor já falou há 10 anos e não aconteceu. Em que o Senhor já falou há 15, 20 anos, há 24, 25 anos e ainda não aconteceu. Sabe muitas vezes o que a gente faz? A gente começa a resolver a nossa vida por conta própria. A gente começa a achar que Deus se esqueceu. A gente pode até não dizer isso, porque a gente conhece a palavra, a gente sabe que Deus não é homem para mentir nem para voltar atrás. Mas a gente age como se isso acontecesse. E a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, com nossa força, com nosso entendimento. Se o Senhor não fez até agora, Ele não vai fazer mais. Talvez a palavra nem fosse verdadeira. O que Abraão fez, ele ainda teve um filho com uma escrava, a palavra nos diz. Mas o Senhor por várias vezes falou para ele: não é isso que eu prometi. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com o nosso entendimento, muitas vezes o que era para ser bênção vira maldição nas nossas mãos. E o que era para ser um momento de espera, um momento na presença do Senhor, acaba virando algo que não era para a gente viver. Às vezes a gente ainda questiona Deus das coisas que estão acontecendo, mas a gente se esquece que foi a gente mesmo que colocou ali no buraco, se a gente pode dizer assim. Foi as nossas próprias atitudes que nos levaram onde nós estamos. E aí depois que as coisas dão errado, aí a gente lembra que o Senhor existe. Aí a gente quer recordar a promessa, a gente quer que o Senhor se recorde da promessa como se a gente tivesse se esquecido. O que o Senhor falou para você sobre a sua vida, pode ser o tempo que for, vai se cumprir. Aleluia. Davi já havia sido ungido rei muito tempo antes. E Saul sabia que ele havia sido ungido rei muito tempo antes. Tanto que houve várias perseguições sobre a vida de Davi. Saul chegou ao ponto de deixar o próprio país desguarnecido para ir atrás de Davi. Numa das perseguições ele deixou toda a guarda aberta. Uma nação, os filisteus, eles atacaram Israel. Aí teve que alguém ir lá e falar para ele: ó, tá pegando fogo lá, volta para trás. E numa dessas o Senhor salvou a vida de Davi, porque Saul teve que voltar para trás. Por mais que a gente fale muitas coisas negativas sobre Saul, é importante abrir um parênteses aqui e dizer que se ele tivesse ouvido a voz do Senhor e obedecido, porque ele ouviu a voz do Senhor, mas ele não obedeceu, o reino dele seria certificado sobre a terra. Por mais que não fosse ainda a vontade do Senhor inicial que Saul fosse o rei, a partir do momento que ele estava lá, o Senhor deu oportunidade para ele. Assim como o Senhor dá para todos nós. Todos nós temos uma chance diária de fazer aquilo que o Senhor quer. Mas será que nós paramos para ouvir a voz do Senhor? Ou será que nós nos achamos fortes, inteligentes e queremos resolver tudo do nosso jeito? E aí depois que as coisas dão errado, aí a gente volta para o Senhor para que Ele conserte o que deu errado. Aí a gente lembra que o Senhor existe. Aí a gente lembra que igreja existe, que alguém pode orar por nós. Será que a gente adora mesmo o Senhor, como a gente disse aqui no louvor? Ou será que a gente quer usar Ele como se fosse um mercado, que a gente vai lá, compra alguma coisa e vai embora? O que o Senhor tem para mim e para você passa por esse tempo de perseverança na presença dEle. Passa por entender que Ele continua sendo Deus em qualquer situação. Passa por entender que Ele não esquece dos seus filhos. Nessas perseguições de Davi, de Saul atrás de Davi estava correndo risco de vida. Saul não queria apenas pegar Davi e prender e jogar numa cela, ele queria a cabeça de Davi. Eu não sei se você consegue entender ou imaginar o tamanho da angústia que isso deve ser. O rei do país, da nação que você está, te perseguindo com toda a sua tropa, toda a sua cavalaria, todos os seus homens de guerra. E Davi, sabe o que ele fazia?
ao mesmo tempo que ele se escondia, que ele se refugiava, o lábio dele sempre tinha um louvor ao Senhor. Abre lá no Salmo 142 para a gente recordar um pouquinho disso. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu não sei se na sua Bíblia aí tem antes de começar o Salmo, se tem uma explicaçãozinha ali ou um título. Oração que fez quando estava na caverna. O que você faria se estivesse escondido, com medo de sua vida ser entregue? Olha o que Davi fez no Salmo 142. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ao Senhor eu supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face e lhe expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, eu clamei e disse: Tu és o meu refúgio. Ele estava numa caverna, mas o refúgio é o Senhor, e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. E os justos me rodearão, pois me fizeste o bem. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Ele não estava apenas dizendo: salva minha vida e depois eu vejo o que eu faço. Tira minha alma da prisão e o seu nome será glorificado. Aleluia. O dia mau ele vem para todos nós. A tempestade, a tribulação, ela vem para todos. Nem eu nem você somos melhores porque nós estamos aqui hoje, ou porque nós conhecemos a palavra ou o nome do Senhor. O Senhor já nos garantiu, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo Senhor fala para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não venci apenas as aflições, eu venci tudo. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: se você ouvir a minha voz, se você ouvir o que eu tenho para você, você pode ficar em paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não dá para explicar, que no meio da guerra, no meio da perseguição, ele está compondo um salmo ao Senhor, está compondo uma canção ao Senhor, está compondo um hino de louvor. Só que muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Por que será que é tão difícil acreditar que o Senhor ele pode fazer? Por que será que é tão difícil entender, como a gente leu aqui, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas? E aí nós vamos entender que a fé é mais do que acreditar no Senhor. A palavra já foi dita hoje: a fé é confiar. Aquela criança que se lança nos braços do pai sem saber o que vai acontecer, porque ela confia que alguém vai segurar. Estava ouvindo uma historinha hoje de um rapaz adulto e um menininho viajando de avião, né? E o adulto morrendo de medo do avião. Sempre que a Amanda deu risada lá, mas a criança tranquila, calma, e o rapaz todo preocupado ali. O avião levantou, fez o voo, pousou, e o adulto perguntou para o menino: mas por que você ficou tão calmo esse tempo todo? E o menininho falou: o pai falou: você não teve medo? O menino falou: medo? O meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto, ele sabe o que está fazendo. Quem entende que o Senhor está no controle de tudo, ele descansa. Aleluia. Quando Davi fala em todos os seus salmos: o Senhor é o meu refúgio, não é um jeito bonito de falar, só bonito de falar. Os salmos também são poesias, são canções, são coisas metafóricas, mas ele está falando ali de uma forma literal. O Senhor é a caverna que eu estava escondido, o Senhor é a torre forte que eu construo,
Porque eu não confio nesse monte de pedras, eu confio no Senhor. Aleluia. O Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. E assim o Senhor é para mim e para você. Aleluia. Esse mesmo Deus que livrou da vida à morte infinitas vezes, Ele até hoje Ele nos dá vida. Até hoje Ele fala comigo e com você. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou uma vírgula, não mudou um tio, não mudou uma ponto. Ele ainda hoje é poderoso para fazer. Vamos lá em Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, no 22. Versículo 22. Alô. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco veio açoitado, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas tendo sentido o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo o Senhor Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Até aqui. Amém. Tem palavras que a gente ouve, mas talvez não entre no nosso coração como deveria entrar. Essa é uma daquelas palavras que sempre que alguém vai ler, vai falar assim: vou ler agora uma palavra conhecida dos irmãos, tarará, tarará. E muitas vezes a gente não deixa entrar no nosso coração. A gente ainda olha para Pedro apontando o dedo ainda, como se a gente fosse superior a Pedro. Mas eu pergunto para você, se você estivesse lá no barco, o barco com ondas, o barco balançando, você ia ter metade da atitude que Pedro teve? Será que eu teria a mesma atitude? Senhor, se é tu, me manda aí contigo. Olha que palavra de fé, de ousadia de Pedro. Nós não somos melhores do que ele, provavelmente. O Senhor ama cada um de uma forma individual, mas eu não sei se nós teríamos essa atitude. E Pedro andou sobre as águas. Pedro viveu o milagre. Muitas vezes nós estamos no caminho do milagre, talvez nós estamos até começando a viver o milagre. Essa tradução aqui talvez não seja melhor, mas em outra vai falar assim: e Pedro começou a reparar no vento. Ele já estava vivendo a promessa, ele já estava vivendo o que o Senhor tinha para ele, já estava vendo o milagre, mas de repente ele começou a olhar para o vento. A palavra do Senhor sempre nos fala: não te desvies para a direita nem para a esquerda, mas medita na palavra de noite. Quando a gente começa a olhar para o lado, quando a gente começa a olhar para a circunstância, o que era promessa, o que era fé na nossa vida começa a virar incredulidade. E da incredulidade para a dúvida é um passo, né? E a gente sabe que Pedro começou a afundar. Será que nós confiamos em Deus mesmo da forma que a gente fala, que a gente declara? Será que a gente é capaz mesmo de deixar o Senhor guiar a nossa vida como Ele quer? O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que a gente pode caminhar em águas mais profundas. O Senhor está dizendo para mim e para você o que nós temos visto, vivido,
experimentado ainda talvez seja o raso que é falado lá em Ezequiel 37. E que a gente tem outros níveis para experimentar. O nível onde a água começa a bater no nosso tornozelo, o nível onde a água começa a bater na nossa cintura. Ei, meu Deus, mas eu tenho medo de água. Eu morro de medo de morrer afogado. O que eu faço? Eu não vou ter mais o controle nessa água. Nesse rio que vira um mar, que começa pequenininho, mas vira um mar de repente. Entrega o controle nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos dele e confie que Ele sabe o que é melhor. Os meus planos são maiores que os teus, os meus caminhos são mais altos que os teus. O Senhor, Ele sabe o que Ele tem com nós. Quando a gente descansa no Senhor, Ele toma o controle da nossa vida. E aí nós começamos a viver de fato o que Ele tem para nós. Nós começamos a viver de fato o que o Senhor sonhou conosco desde lá do ventre da nossa mãe. Salmo 141, se estiver fácil aí você abre, senão eu leio. Salmo 141, no versículo 8. Deixa eu botar aqui também. Glória a Deus. Salmo 141, no versículo 8 fala assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Em outra versão fala assim: os meus olhos estão fixos em ti. Aleluia. Um tempinho atrás o Senhor me deu uma canção que uma das últimas frases dela fala assim, né? E a minha escolha é confiar em ti, porque até hoje a tua mão me sustentou. Confiar no Senhor é uma escolha. Confiar no Senhor não depende da gente ver a onda se acalmando ainda. Não depende da gente ter visto o barco em águas calmas. Não depende do Senhor já ter repreendido o mar e a tempestade. Mas no meio da tempestade, uma escolha da nossa parte é dizer: Senhor, eu confio que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, não tenho que temer. Se o Senhor está comigo no meio dessa dificuldade, no meio dessa doença, no meio dessa provação, no meio dessa privação, o Senhor vai sair comigo dela. Eu vou sair contigo dela. Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono de tudo que foi feito e foi criado. O Senhor está dizendo para mim e para você: existe um escape. Existe uma saída. E essa saída está em ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Mas para isso Deus precisa ser o único na nossa vida. A gente cantou que o Senhor era o único ali, né? Mas mais do que ser o único, Ele tem que ser o primeiro. Sendo o primeiro, provavelmente Ele será o único. Sabe quem colocava do Senhor em primeiro lugar? Abre lá em Crônicas. Em 1 Crônicas, no capítulo 14. O Senhor, Ele ganha primazia na nossa vida. A mão dele começa a se mover a nosso favor de uma forma que a gente não imagina. 1 Crônicas, no versículo 14, fala assim: quando os filisteus ouviram dizer que Davi havia sido ungido como novo rei de Israel, todos os soldados filisteus se reuniram para prender Davi. Mas Davi ficou sabendo da trama, reuniu seus soldados e foi encontrar com os filisteus. Os filisteus já haviam invadido o vale de Refaim. Olha o que Davi fez. Então Davi perguntou a Deus: se eu sair para lutar contra eles, o Senhor me dará a vitória? E o Senhor respondeu: sim, darei a vitória a você. Então Davi atacou os inimigos em Baal Perazim e venceu a luta. E disse: Deus me usou para acabar com meus inimigos como a água rompe os muros de uma represa.
E por isso o lugar ficou conhecido como Baal Perazim, que significa o local onde foram rompidas as linhas do inimigo. Amém? Todos os soldados do país inimigo já tinham se reunido para matar Davi. Davi já sabia da trama, ele já estava pronto para contra-atacar. Mas o que ele fez antes de dar o primeiro passo? Ele consultou o Senhor. Porque se o Senhor falasse para ele que não era para ir ou que era para seguir a estratégia, ele seguiria. Por muitas vezes o Senhor falava para ele: não vá pelo lado direito, mas vá pelo esquerdo, que é por lá que tem a vitória. Talvez eu esteja sendo repetitivo, mas busque a voz do Senhor em tudo que você for fazer. O Senhor, Ele nos direciona num caminho que não tem como errar, porque Ele sabe o melhor para nós. O melhor para nós não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, talvez não seja nem gostoso 100% do tempo, mas é o jeito que o Senhor tem para nós. E em tudo que o Senhor prepara para nós, existe um propósito. Talvez você vai falar: mas você não tem ideia do que eu estou vivendo, Júlio. Você não imagina o que eu estou passando. E isso é verdade, eu não imagino mesmo. Eu vi uma frase uma vez que fala assim: o maior problema é sempre o nosso, a maior dor é sempre a nossa. Porque cada um sabe onde aperta o calo, onde dói. Mas em todo esse tempo, creio no que eu vou falar agora, existe um propósito. Existe um propósito no Senhor no trabalhar, no esperar. Porque muitas vezes, se a gente recebesse a bênção do Senhor sem passar por todo esse tempo, talvez a gente não consiga desfrutar da bênção quando ela chegar, ou a gente não entenda o que o Senhor tem para nós. Mas quando a gente espera pacientemente no Senhor, como é falado de Abraão, e a gente vive a promessa no tempo de Deus, a gente vive a promessa no tempo que o Senhor preparou, e aí, meu amigo, não tem quem possa tirar da sua mão. Não tem quem possa tentar roubar, não tem quem possa tentar impedir, porque quando o Senhor abre a porta, ninguém fecha. Quando o Senhor coloca a bênção na tua mão, ninguém tira. Abre lá no Salmo 126, para a gente relembrar o princípio que a gente sabe que existe na Bíblia da semeadura. No tempo da dificuldade, continue semeando, mesmo que sejam suas lágrimas na presença do Senhor. Mas continue semeando, continue plantando. Salmo 126, só versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Amém. Aquele que no meio da tempestade, no meio da dor, ele continua adorando o Senhor, ele continua louvando ao Senhor, ele move o coração de Deus. Se no meio da tempestade, se no meio da dificuldade, o Senhor consegue encontrar em você palavras de adoração, palavras de gratidão, eu tenho para mim que isso, sabe quando mexe por dentro na gente? Eu acho que isso mexe com o Senhor. Porque ali existe um espírito adorador. Ali existe alguém que não está olhando para o vento. O vento pode estar balançando o barco, sim. Nós somos humanos. Nós sentimos, dói. Mas se nós olhamos para o Senhor e nós falamos: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Mas um dia eu vou entender. Mas eu sei que o Senhor está comigo em todo esse tempo. É engraçado que esses dias a Dani virou uma palavra para mim e falou assim: olha, lá no serviço as coisas vão ser difíceis, vão acontecer algumas coisas, mas fica tranquilo que Deus está contigo. A palavra, para vocês terem ideia, foi assim: ela é com 3 espadas tentando entrar, mas nenhuma das 3 iria entrar, nenhuma das 3 entrou. Só que no meio desse processo, às vezes a Amanda chegava em casa e eu ficava espaço. O que está acontecendo? Eu estava chateado comigo mesmo, porque eu já sabia que o Senhor era comigo. Dá para entender? Só que a minha atitude não estava sendo de quem crê que o Senhor era comigo.
estava doendo, estava sentindo, ok, mas a minha atitude não estava refletindo a presença do Senhor na minha vida. É isso que mais me doía. Se eu fosse Pedro ali, eu tinha afundado também. Se eu tivesse lá, se eu fosse Ezequiel, eu não teria passado, talvez, da primeira margem lá do rio, onde a água debaixo do tornozelo. Se eu estivesse naquele barco que estava afundando, onde o Senhor estava dormindo, talvez eu fosse mais um daqueles que estava falando: Senhor, por que o Senhor está dormindo aí? E sabe o que o Senhor fala para os discípulos e fala para mim e para você? Homens de pequena fé. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que quem deveria ter repreendido aquela tempestade eram os próprios discípulos. Sou eu e é você. A gente não tem que acordar o Senhor para Ele repreender por nós, para alguém fazer por nós, mas o Senhor nos dá autoridade em todo o tempo. Você tem autoridade sobre a tua vida, você tem autoridade sobre a tua família, você tem autoridade sobre os seus filhos, para declarar bênção, para declarar palavras boas. Será que no tempo da dificuldade nós estamos fazendo isso, ou nós estamos entrando na onda dos murmuradores? Eu e você não precisamos ver, não precisamos tocar, não precisamos sentir, mas nós precisamos confiar no Senhor. Então ter fé é confiar no Senhor. Ter fé é confiar e obedecer a voz do Senhor. Quando o Senhor Jesus fala com o vento e com a tempestade, a palavra diz que eles obedeceram. O Senhor literalmente mandou um cala a boca para a tempestade. A Bíblia fala bonitinho lá, né? Aquieta-te, mas é um cala a boca. E a tempestade obedeceu. Essa autoridade o Senhor ela coloca na minha e na sua mão, se nós estamos na presença dele. De dizer para a tempestade: você pode se aquietar, você pode se calar, porque eu ainda sei o Deus que eu sirvo. Eu não vou ficar olhando para as ondas, eu não vou ficar olhando para a tempestade, eu não vou ficar olhando para o tamanho do problema, mas eu sei que o Senhor, que é dono de todas as coisas, Ele está comigo. Amém? E para encerrar, o que o Senhor falou para Josué lá no capítulo 1: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. A palavra diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Tem a nossa parte que é nos esforçar. Tem coisas que nós temos que levantar da cadeira e fazer. Tem coisas que é da nossa atitude de ter bom ânimo no meio da dificuldade. Mas em todas o Senhor nos garante: eu estarei com você por onde quer que você andar. Por onde quer que você for, a minha palavra vai contigo. Se você estiver caminhando sem se desviar para a direita nem para a esquerda. É isso que eu queria dizer para os irmãos nessa noite: que a gente possa escutar, ouvir e obedecer o Senhor. Amém? Ele está conosco o tempo todo. Amém. Você pode ficar em pé. Alô, alô. Shalom, meus amados. Fecha os teus olhinhos. Guarda essa palavra no teu coração e pratique a palavra. Não é só guardar, né? Tem que praticar. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Uma palavra, Senhor, para fortalecer a nossa fé, para avivar a nossa fé. Uma palavra, Senhor, para transformar o nosso comportamento, Senhor. Obrigada por esta noite maravilhosa, por essa verdade, por esse tempo em Tua presença, Senhor, na Tua casa. Mas queremos permanecer em Tua presença, Senhor, ao sairmos daqui. Queremos, ó Deus, Te engrandecer, porque o Senhor é um Deus amoroso, zeloso, poderoso. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a Ti toda a adoração. Então vem sobre nós esta noite, Senhor, e trata conosco ainda mais. Move em cada vida, Senhor, cada família aqui representada, que o Seu poder e o Seu mover, como o Senhor toque em cada um. Traga, Senhor, a existência o que não existe. Traga a vitória, a bênção, a cura, o mover,
a presença, a restauração, a libertação, a salvação, o poder manifesto, os anjos que guardam, os anjos que protegem a nossa vida e a nossa família. Traga a existência, Senhor, a libertação do corpo, da alma, do espírito, da mente, porque o Senhor é um Deus que move aonde ninguém move, um Deus que toca onde ninguém pode tocar, um Deus que fala de maneira extraordinária. Então vem, Senhor, e fortaleça ainda mais a nossa fé com essa palavra, aviva a nossa fé. Senhor, que a nossa fé aumente, porque podemos pedir isso. Aumenta a nossa fé, como Pedro também pediu. Aumenta a minha fé, aumenta, Senhor. Então a fé, ela pode crescer. Então vem sobre nós, Senhor, e transforma a nossa vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Compartilhe essa palavra, deixe Deus mover no teu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Shalom.